Boa tarde, amados. Aqui estamos nós mais uma vez, sempre a trabalhar. E os incomodados, por causa da nossa diligência, que se incomodem. Nós incomodamos todos, né? O facto de nós sermos diligentes e persistentes, mesmo sem resultados, mas nós continuamos a trabalhar. Quando começamos essa obra, há 21 anos atrás, teria uma mulher adventista lançado uma profecia do inferno. E ela disse assim, a mulher que nos teria emprestado o barco para nós pescarmos no rio Kwanza. O Kwanza não trazia nem cabanha, nem peixinhos, nem bagre, nem peixinhos. A gente pescava. O jacaré teria afugentado todos os peixes. Então, esta mulher do inferno e foi ameaçar a mulher do barco, a dona do barco, e diz assim: olha, teu pastor pode gritar todos os dias, não vai conseguir nada. Depois ele vai fugir, vai desistir, vai bater a retirada. E a dona do barco me contou o recado que a bruxa teria mandado para mim. E eu disse à dona do barco: diz a ela para ela esperar, que os olhos dela verão a pesca maravilhosa. Diz a ela que é questão de tempo, que no tempo próprio nós pescaremos. O peixe virá em abundância, como está escrito, que o teu povo vai se apresentar voluntariamente no dia do teu poder. E esta mulher ainda vive, e ele está a ver a pesca maravilhosa. Estamos a nos espalhar em todas as nações. As águas do Espírito Santo estão a crescer, estão invadindo o planeta Terra. E a colheita é um facto, pois os campos estão maduros. Jesus disse aos seus discípulos: não dizeis vós que só daqui a 4 meses que vai ter colheita? Levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos, pronto para a colheita. Eu vos enviei a colher aonde vocês não trabalharam, e outros trabalharam, e vocês entraram em campo trabalho alheio. Mas não se esqueçam, há um ditado e que é verdadeiro: um é o que semeia e outro é o que colhe, mas ambos se regozijarão pelos seus trabalhos, e o que colhe ajunta frutos para a vida eterna, nos celeiros da eternidade. É incrível. 21 anos depois, isso ainda está na memória, na lembrança, na mente do homem. E também essas palavras estão escritas
nas prateleiras celestiais. Pode acreditar. E agora, qual é a palavra que prevaleceu? A da mulher ou a do homem? Estamos a crescer. Ainda que timidamente, mas continuamos a trabalhar. Há um dia do poder do homem. E nesse dia o povo se apresentará voluntariamente com santos ornamentos. E o Senhor prometeu nesse dia operar sinais e maravilhas como nos dias da saída de Israel no Egito. Eu vou operar sinais no meio de vocês como nos dias que saíste do Egito. Sinais e maravilhas. E o povo, como está escrito, vai ficar surdo e mudo por causa de muito poder. E assim, aquela mulher, segundo a dona do barco, me falou, voltou nos últimos anos, parece que o ano passado ou antepassado, na vizinha, a confessar que verdadeiramente o homem venceu. Ele conseguiu. E a dona do barco me falou, olha, ela esteve comigo há dias e ela estava a falar de ti, dizendo que conseguiste. É incrível. Precisamos ser resilientes, diligentes, persistentes, perseverantes no tocante à obra do Senhor. Porquanto, diz o Senhor através do profeta, que aquele que faz a obra de Deus de uma maneira fraudulenta é um maldito. Mas nós servimos como servos inúteis, fazendo somente aquilo que nos foi mandado. E também, aleluia, como simples escravos, obedecemos regras que estão estipuladas no céu e não inventamos nada. E assim trabalhamos noite e dia. E não temos e não teremos a nossa vida como preciosa, contando que nós se cumpra a palavra, pela palavra de Deus, estamos dispostos a perder não somente tudo, até de morrer por aquele que por nós morreu. Disseram a Paulo, não vá a Jerusalém, porquanto o homem de quem é esta cinta será preso em Jerusalém. E Paulo respondeu, não somente estou disposto para ser preso, até por morrer por causa do Senhor. Aleluia! E nós também vivemos essa fé. Essa não é a fé de Abraão. Essa é a fé do autor e consumador da fé. Jesus de Nazaré, que tendo sido achado na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas teria se aniquilado a si mesmo, tomando a forma de homem, e se humilhou até a morte, e morte de cruz, e nos dias da sua carne, aprendeu a obedecer ao Pai, e apresentava ao Pai com clamor, choros, lágrimas e gritos, e não lamentações, mas orações, e naquilo que ele havia temido, teria sido livrado da morte, como está escrito. Mas uma coisa, Paulo falou, mesmo sendo filho, mas teria aprendido a obedecer. E obedeceu até a morte. E uma morte fatal, uma morte indigna, a morte da cruz. Como filho, não precisava, mas precisou. Um dia perguntou a Pedro, a quem
os reis da terra cobram impostos aos filhos ou aos alheios? E Pedro disse, aos alheios. Então Jesus respondeu, é verdade que os filhos estão livres, mas somente para não os escandalizar, então vai buscar o dinheiro na boca do peixe e paguemos o imposto para não os escandalizar. É muito forte, pá. Estão a entender? Agora eu quero falar do mundo das trevas, aliás, primeiro trevas, mundo, céus. Eu quero falar das trevas, do mundo e dos céus. Não é céus, dos céus, seus filhos. O contrário de alheios, mas sim dos céus. Não estou a falar das alturas, não. Céus, dos céus, dos seus filhos, dos alheios. Ouviu? Jesus perguntou, cobra imposto a quem? Aos seus ou aos alheios? E ele disse, aos alheios. Então Jesus disse, sim, devem cobrar mesmo aos alheios, pois os seus, ou então os filhos, estão livres. Ok? Aleluia. Jesus teria vindo para o mundo. E o mundo estava e ainda está em trevas. Vais encontrar que João, o apóstolo, diz que quando a luz resplandeceu nas trevas, quando a luz teria se resplandecido nas trevas, as trevas não teriam a compreendida. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Quem é esta luz que se manifestou nas trevas? Nós vimos que Jesus disse que ele era a luz do mundo. E ainda é. E a luz é a vida dos homens. E ainda é. Não era somente. Era, é e será. E para todo sempre. Amém. Quando Jesus veio na terra, primeiro teria enviado um mensageiro para dar o testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio testemunhar da luz. O homem enviado por Deus, que veio no caminho da justiça, testemunhando a justiça, testemunhando a luz, preparando o caminho para a luz, endireitando as veredas para a luz e também preparando os humanos para receberem a luz. Veja só. Primeiro, as trevas não a compreenderam. Não compreenderam quem? A luz. Porque depois a luz veio, como está escrito, que está aqui, João 1:5. E a luz resplandece nas trevas. O mundo estava em trevas, como ainda está, infelizmente. O mundo jazia e ainda jaz no maligno. Nenhuma lâmpada estava acesa na terra. Tudo era trevas. Trevas, 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 trevas. Tudo era negrura, escuridão. E assim, Jesus Cristo, a luz do mundo, veio para o mundo que estava em trevas. O que aconteceu? Ele resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Como assim? Claro, não somente não a compreenderam, também a rejeitaram.
rejeitaram a luz, falaram mal da luz, blasfemaram da luz, fugiram da luz, negaram da luz. E essa luz também é a paz dos homens. A paz veio para a cidade perturbada, atribulada. Mas a cidade perturbada e atribulada, cativa e cansada, não recebeu a paz, não aceitou, rejeitou a paz. Ah, se ao menos conhecesses esse dia, o que a tua paz te pertence, mas por quanto essas coisas estão encobertas aos teus olhos, por isto você não compreendeu o dia em que foste visitada. Viu? Essa luz que visitou as trevas é a paz também que visitou os cativos, perturbados, dementes, frustrados, tudo isso. Este é Jesus, a luz do mundo, que resplandeceu nas trevas, mas porém as trevas não a compreenderam. Infelizmente. E este homem, que teria sido enviado por Deus, chamado João, ele veio para testemunho, teria vindo para testemunho. Ele testificou da luz, para que todos crescem na luz. Não era ele a luz do mundo, ou então não era ele a fonte da vida, não era ele a paz, não era ele a salvação, nem tampouco a libertação dos cativos, mas sim uma das testemunhas da luz, da verdade. E agora? Testificou da luz? O fez. Será que as trevas aceitaram? O mundo o conheceu? Não. Jesus Cristo, a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Isto é, todo homem que nasceu ao mundo, se não for alumiado, vai continuar nas trevas. E quão grandes serão estas trevas na eternidade. Jesus é a luz do mundo que alumia todo homem que veio ao mundo. Todo. Sem Jesus, ninguém vai ver luz. Sem Jesus, ninguém será alumiado. O que significa isso, a luz alumiar? Isto é, Jesus disse, o dia tem 12 horas. Aquele que anda de dia não tropeça porque vê a luz do dia. Mas o que anda de noite tropeça porque a noite não tem luz. Agora você veja. As trevas dominam, governam o mundo. E todos no mundo estão nas trevas. E no mundo não tem luz, senão Jesus. Agora, quem não está em Jesus para ser alumiado, continuará nas trevas. E quem continua nas trevas vai tropeçar. Porque na noite não tem luz. Mas todo aquele que receber Jesus, compreender Jesus, conhecer Jesus, receber Jesus, automaticamente é alumiado. Então, ele recebe a luz maior. Assim como os planetas que não têm luz própria, através do Sol, são alumiados. Assim, nós, os humanos, não temos luz em nós mesmos, senão em Cristo Jesus. Assim como a Terra não tem luz por si mesma, e outros planetas, claro, senão pelo Sol. E por isso, se você não receber a luz do Sol, você continuará em trevas. Mas se você compreender, reconhecer e receber a Jesus Cristo, então ele vai te alumiar. E assim você verás o caminho. Você já não serás trevas, você serás luz. Porque a sua palavra que você vai guardar no seu coração é também uma lâmpada nos seus pés e também luz nos seus caminhos. E assim verás os caminhos da vida. E assim você não poderás tropeçar, porque você é luz e vê também o caminho. Porque tem luz no caminho.
Entenderam? Aquele que disse que ele é a luz do mundo, também agora fala: vós sois a luz do mundo. Vós quais que cresce na luz do mundo. Vós que crestes, que compreendestes, conhecestes e recebestes a luz do mundo, também vos tornastes a luz do mundo, para poder iluminar este mundo que está em trevas. E assim o vosso testemunho poderá também trazer muitos que estão nas trevas, que andam na noite, para virem para o dia. E assim também eles poderão ver luz e não vão tropeçar. Mas quem continuar na escuridão, nas trevas, diz a Bíblia, quão grandes serão essas trevas no inferno. Então, a hora é esta. Jesus Cristo não foi compreendido pelas trevas. Jesus Cristo não foi conhecido pelo mundo. Jesus Cristo não foi recebido pelos céus. O mundo não o conheceu. Por quê? Porque ele estava no mundo. O mesmo mundo que foi feito por ele. Aquele que fez o mundo teria vindo no mundo. Só que o mundo não o conheceu. Não, calma aí. Vamos lá, vamos lá. Povo, já imaginou aquele que criou o mundo? O dono do mundo. Estava no mundo e o mundo até lhe maltratou. Os homens não somente não compreenderam e também não conheceram, mas também o maltrataram. É uma vergonha, né? É uma vergonha muito grande. Aquele que fez o mundo estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Não somente não conheceu, o maltratou, o rejeitou, o perseguiu e o mataram. Aqueles que não conheceram, aqueles que o maltrataram, que são obras dele. Eles haviam matado aquele que os criou. Eles mataram o Senhor. Eles mataram o Salvador. Eles mataram a luz. Eles mataram o dono. Bom, e alguém poderia perguntar, mas ele é muito fraco. Como é que a criatura vai destruir aquele ou matar aquele que o criou? Aí está o mistério que as outras religiões, como os muçulmanos, não entenderam. Aí está o mistério em que a ciência não compreendeu. Os filósofos não compreenderam. Como assim, se ele criou o mundo e é crucificado na cruz? É maltratado, lhe arrancaram barba, lhe humilharam, deram chapado. Como assim o Criador do mundo ser humilhado assim? Porventura aquele que criou não tem poder sobre as coisas criadas? Porventura aquele que criou não tem autoridade sobre o que ele criou? Sim, tem. E por que ele se deixou maltratar? Este era o propósito do Pai. A morte dele é para a redenção do mundo. O mundo precisava ser redimido. A redenção é o resgate. Resgate é trazer de volta o que se perdeu. E todo resgate tem um preço. E toda redenção tem um preço. E o preço foi a sua vida. Ok? O preço do resgate. O preço da redenção foi sua morte, seu sangue. Por isso ele se deixou maltratar. Por isso ele se deixou matar. Porque tinha que pagar o preço da redenção. Os mesmos que estavam a lhe matar estavam a ser redimidos. Os mesmos que estavam a lhe maltratar estavam a ser salvos pela sua vida.
Então, estás a querer dizer que aqueles que mataram Jesus foram salvos? Não, porque não creram. Se eles crescem, seriam salvos. Se até aqueles que não o mataram não se salvarão, porque não creram, quanto mais aqueles que não somente o mataram, mas também não creram. Eles não foram condenados por terem matado ele. Eles foram condenados por não terem crido nele. E não estou a falar crer antes. Estou a falar crer depois. Porque todos que creram nele antes da redenção ainda não estavam salvos. E aqueles que continuaram a crer depois da redenção, aí sim, foram salvos. Ok? Estão a entender? Quer dizer que se Caifás, quer dizer que se o sogro dele, sei lá como que chamava, Caifás e o outro, se eles crescem, Herodes, Pilatos e todo o conselho, se eles crescem depois de terem cometido aquela barbaridade da cruz, serão salvos. Por isso, na cruz, Jesus diz assim ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Sim, não sabiam. Se eles soubessem que estavam a crucificar o Salvador, não fariam. Se eles soubessem que aí estava o que criou o céu e a terra, nunca o fariam. Por isso Jesus disse, eles não sabem o que estão a fazer. É porque eles estão cegos, são ignorantes. Eles não sabem quem é que eles estão a matar. E eles não sabem que eles estão somente a cumprir a vontade do Pai. Então lhes perdoa. E agora, você vai me perguntar, e esta oração do perdão levou o Pai a lhes perdoar? Claro. Significa que eles não foram condenados por terem lhe matado. Eles foram condenados, depois de lhe matar, eles se arrependessem, serão salvos. Porque o mataram, porque eles não sabiam o que estavam a fazer. Mas depois disso, continuaram lhe matando. Depois disso, continuaram não somente odiando e perseguindo os seus discípulos. Quer dizer, que morreram sem crerem nele. Então, é isto que levou eles para o inferno. E a oração do filho? A oração do filho é a mesma coisa como a passagem da Bíblia que diz: E Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito. Ouviu? Como alguém poderia condenar o que amou? Como alguém pode condenar o que amou? Então o mundo não seria condenado, porque foi amado. Mas você vai ver que a salvação está para que todo aquele que no mundo que foi, o mundo que foi amado, crer nele, aí a resposta individual de cada um. Jesus disse, aquele que crer será salvo. O que não crer já está condenado. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nem todos no mundo que foram amados têm crido. Como Paulo disse, nem todos têm fé. A fé não é para todos. Nem todos têm aceitado. Nem todos têm compreendido. Nem todos têm conhecido. Nem todos tenham recebido. Então, a condenação é justa. Porquanto ele os amou e os chama e eles não aceitam. Porquanto é igual à visita de Jerusalém. Jerusalém foi visitada. A paz visitou a cidade. Quando se fala de Jerusalém, está falando todos os israelitas, representando a nação. Foram visitados pela paz, mas eles rejeitaram a paz. Não compreenderam o dia em que a paz lhes visitou. E agora? Receberam a paz? Não. É como mais ou menos você receber uma visita de um anjo e você não deixar o anjo entrar. O anjo vai embora, mas que o anjo veio para trazer boas notícias e você lhe fechou as portas, porque foi enviado
para vir te dar boas notícias e você lhe fechou as portas, você receberia as boas notícias? Não. Lembra-se quando Jesus nasceu, o que os anjos falaram? Disseram que paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens e glórias nas alturas. Estavam a dizer, olha, nasceu a paz na terra. A terra foi visitada com a paz dos céus. A paz do céu desceu na terra. Agora os homens de boa vontade vão receber essa paz. Não todos, os de boa vontade. E os céus vai receber glória nisto. Ouviu? Paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens de boa vontade e glórias nas alturas. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Viu? Jesus não morreu somente para os cristãos, morreu para o mundo, mas quem se salva é o que crê nele. E esse crer não é do jeito que vocês têm crido. Vocês têm crido de uma maneira tão errada. Vocês não creram em Deus. Vocês não creem em Jesus. Vocês mentem. Vocês creem do jeito dos demônios. Os demônios creem em Jesus, mas continuam a estremecer. Então, se vocês pudessem crer do jeito de Deus, vocês também o amariam. Mas vocês creem e não amam esse Deus. Vocês creem em Jesus, mas vocês odeiam Jesus. Com as vossas bocas vocês honram a Jesus, mas com as vossas vidas vocês desprezam Jesus. Com as vossas bocas vocês exaltam a Jesus, com os vossos corações vocês humilham, maltratam a Jesus. Por isso, não há salvação nisso. Estão a entender? Vocês estão a entender? Então, assim como aconteceu com os israelitas, está a acontecer agora. Cheguei onde eu queria chegar. Veio para as trevas, ou então resplandeceu nas trevas. As trevas não a compreenderam. Recessão total. Veio para o mundo que foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Por que o mundo não conheceu ele? Porque não queriam conhecer. Fora daqui conhece. Discípulo dele seja você. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Moisés falou com Deus. Esse não sabemos de onde ele está a vir. Qual é o sinal que tu nos mostras para que a gente crê em ti? Nossos pais comeram do maná. Como está escrito, e lhes deu o pão dos anjos. E você estás a multiplicar pães, estás aqui porque é mais que o maná. Jesus disse, vossos pais não comeram do pão do céu, mas se comeram do pão da terra. Mas o maná caiu do céu. A letra mata, a carne para nada aproveita. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Todo aquele que comer de mim não vai morrer. Se vossos pais comessem do pão do céu, não morreriam. Ouviu? É isso que significa não compreender e não o conhecer, porquanto o rejeitaram. Mas agora vamos na palavra que diz diretamente aos filhos de Israel. Vamos, porque aqui as trevas, os dois povos estavam em trevas. O mundo é os dois povos. A terra, na sua totalidade, na sua plenitude, que pertence a Deus, é os dois povos. Quais dois povos? Israelitas e nações. Ou então, onde que foram chamados gentios. Trevas, tudo estava em trevas, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Também é mundo, sim. Mas, no tocante aos céus, o que era céu é somente para Israel. Porque um dia Deus chamou Abraão para si. E de Abraão suscitou uma nação. E ele disse que Israel era a sua vinha. Israel era o seu povo. Israel era a sua plantação. Os renovos do Senhor. A plantação do Senhor. Ouviste?
a nação do Senhor, o povo adquirido. E Jesus falou isso à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Vós adorais o que não sabeis nem conheceis, mas nós adoramos o que sabemos e conhecemos. Mas vós não, porque a salvação vem dos judeus. Então, por isso Jesus, quando foi implorado por aquela mulher sirofenícia para que curasse o seu filho, ele falou: eu não vim senão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E não se pode entregar o pão dos filhos aos cachorros. Filhos por causa da promessa, a vocação. Aleluia. A vocação de Abraão suscitou filhos para si, como lhe foi prometido no Monte Moriá. Em Isaac serão benditas todas as nações. Ok? Então, alguém vai dizer aí, então, afinal de contas, as outras religiões têm razão que dizem que Jesus é somente para os cristãos, para os judeus israelitas, porque ele próprio afirmou que veio para os israelitas. Primeiro, Pedro especificou isso. Era necessário que primeiro vos abençoasse a vocês. Estão entendendo? Jesus veio para abençoar primeiro, senão para os filhos de Israel. Primeiro aos filhos de Israel. E depois para todo mundo. Aliás, a vocação que foi entregue aos discípulos mostra isso. Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, ser-me-eis minhas testemunhas. Começando, olha, Jerusalém, Judeia, Samaria, até nos confins da terra. Primeiro os israelitas. Então, esses eram os seus. E os gentios eram os alheios. Os gentios eram os cachorros, os bastardos, os alheios, os filhos do maligno, filhos do cão. Agora veja, até os céus não o receberam. É incrível. Veio para o que era céu e os céus não o receberam. Mas no meio destes que não o receberam, houve alguns, os poucos, que o receberam. E João disse: mas todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A multidão não o recebeu, mas no meio dessa multidão incrédula, perversa, houveram homens que teriam o recebido. E esses que o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, porquanto teriam crido nele. E o Espírito Santo vem: eu vou vos mostrar quem são os filhos de Deus. Os que creram no meu nome, sim, mas agora eles têm uma característica, eles têm um selo, um sinal, uma identidade, um caráter. Aleluia. Qual desses? Todos que creram em Jesus de todo o coração e que se tornaram filhos de Deus são nascidos do Espírito. Não são nascidos nem de sangue, nem da vontade da carne, que é a vontade do homem, do varão, mas sim da vontade de Deus. Então, se são nascidos da vontade de Deus, são nascidos do Espírito. E Jesus disse que o nascido do Espírito é Espírito. O que é isso? Nascidos de sangue, vontade da carne, vontade do varão. São os ímpios. Ok? O sangue é a quitação do pecado. Não penso que nasceram de novo, deixam de ter sangue. Todos nasceram de Adão. Todos são barro, pó, são almas viventes. Mas aqui, nascer de sangue, da vontade da carne, a carne e o sangue não podem entrar na eternidade. Esse aqui é o pecado, que habita no sangue e na carne. E assim suscitando a vontade do varão, do homem, que é a vontade maligna, que no homem nada é puro, tudo só imaginações diabólicas, pecado, tudo vaidade. Então, quem nasceu de novo não é nascido nem de sangue,
nem da vontade da carne, nem do varão. Da vontade do varão, vontade dos homens, que é a vontade pecaminosa, que foi herdada em Adão. Mas sim, nasceram da palavra de Deus, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a palavra de Deus. Nasceram do Espírito, nasceram da palavra. Aleluia! Ouviu, isto é, guardaram sua palavra nos seus corações. Não somente creram e também obedeceram essa palavra, amaram essa palavra. Então somos nascidos de novo, de Deus, da vontade de Deus, de Espírito. E Jesus disse a Nicodemos: o nascido de carne é carne, e o nascido do Espírito é Espírito. Para viver no Espírito, homem espiritual, que é um homem temente a Deus. Homem espiritual é um homem que se desvia do pecado. Homem espiritual é um homem que ama a palavra de Deus. Homem que guarda a palavra de Deus. Homem de Deus. Homem! Não é homem carnal, nascido de varão, da vontade de varão, da vontade do varão, da vontade da carne, da vontade do sangue. Não. Sim, da vontade de Deus. A carne e o espírito. Ou és carne ou espírito. Para ser espírito, tens que nascer do espírito. E assim, aleluia, você é filho de Deus. Você já não é um alheio, mas sim você é um dos céus. E a história se repete. Hoje esses dois grupos, dois povos existem na terra. Só houve uma mudança, onde Israel e gentios nações. Hoje, crentes e descrentes. Filhos de Deus, filhos do diabo. Cristãos, os não cristãos. Mas não pense que entre todos os cristãos são cristãos. Nem todos que dizem ser crentes são crentes. Nem todos que dizem Senhor, Senhor são filhos de Deus. Nem todos que dizem ser cristãos são cristãos. Não. Nem todos que são nascidos, aleluia, glória a Jesus Cristo, de Abraão, são filhos de Abraão. Porque os filhos de Abraão não são os da carne, mas são os da fé. Ouvis? É então, por isso, estão a entender? Aqueles, hoje a história se repete. Os dois povos estão aí. E agora se repete a história. Alguém outra vez foi enviado para vir fazer o mesmo que João fez. Isto é, testificar a luz. Alguém foi enviado para vir dar o testemunho da luz. Alguém foi enviado para vir preparar o caminho da luz. Alguém foi enviado. A história se repete. Só que, desta vez, o enviado não veio preparar o caminho para a luz vir fazer redenção. Não. O enviado não veio para preparar o caminho para que venha o Cordeiro. Ele não vem mais como Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo, dai-nos a paz, sua paz, ó Senhor. Já não vem como cordeiro, uma vez cessou, pois os homens está determinado assim. Depois disso vem juízo, isto é, depois de morrer. Então o cordeiro já não vem como cordeiro, ele vem como leão. E o leão vem para reinar e também para se vingar dos seus inimigos. Como está escrito, minha é vingança e eu darei a recompensa. Pois o leão é vingativo, é rei e um rei vingativo. Glória a Deus. Por isso eu estou aqui. Fui enviado para vir vos preparar. Assim como João foi enviado para preparar a nação, eu fui enviado para preparar a igreja. Entenderam?
João teria sido enviado para preparar a nação, para receber o Cordeiro. E eu vim preparar a igreja para receber o leão. Só que quando o leão vier, vai destruir o mundo. João veio no caminho da justiça e testemunhou a luz. João cumpriu a sua missão e com sucesso. E eu também vou cumprir a minha missão com sucesso. Se João veio para a nação israelita, eu venho para a nação igreja. A igreja é uma nação, é um reino. Aleluia. Se Israel não foi reino de Deus, a igreja é reino de Deus. Israel foi o reino simbólico de Deus. Mas a igreja não é o reino simbólico, o reino exato. Por isso Paulo disse que um povo zeloso e de boas obras, ele virá buscar. Para que esse povo seja zeloso e de boas obras, então João tinha que vir outra vez para preparar esse povo. João teria que descer para vir preparar a nação. Para que a nação esteja preparada para receber o esposo. E o noivo está a vir aí. Aleluia. E por isso eu estou a clamar noite e dia. A trombeta está a soar na terra, para que você possa se congregar neste corpo que se chama Reino de Deus. Para que você possa se congregar neste corpo que se chama a noiva do Cordeiro. Para que você possa se congregar nesse corpo que se chama a igreja. Igreja viva. Para que tu sejas um membro vivo deste corpo vivo. E assim, quando chegar a hora, para que você possa ser recebido pelo noivo. Ok? Então, vê lá que não tenhas a mesma sorte dos israelitas. E veio para os céus. E os céus não o receberam. Olha para a igreja de Jesus. Até mesmo esses que estão corrompidos, é a igreja de Jesus. Infelizmente, igreja corrupta. Por isso chama prostituta, adúltera. Tem a mãe e as suas filhas. Todas adulteraram. Assim como é a mãe, assim são as filhas. Todas pecadoras, traindo o noivo. Agora eu vim para vos tirar as vossas roupas sujas e vos colocar roupas limpas. Vim abrir os vossos olhos para poderem compreender a luz. Vim vos libertar do mundo para que sejais livres, filhos de Deus. Conhecendo esse Deus, não somente compreendendo e conhecendo, assim também lhe recebendo. Não nas vossas bocas, nos vossos corações. E assim as roupas sujas serão trocadas de vocês. E comprareis o ouro provado no fogo. E também tereis os colírios nos vossos olhos cegos para vocês verem. E vossas roupas serão trocadas. E a vossa sujidade e a nudez vai desaparecer. E assim sereis limpos, limpinhos e também sem vergonhas. Porque vocês vão cobrir as vossas vergonhas. E deixareis de ser pobres, miseráveis, desgraçados. E cegos e nus. E assim estareis em condições para poder entrar na sala do banquete. Porque só entrarão na sala do banquete aqueles que estiverem ataviados. Se não estiveres ataviado, você não entra. Ouviu? Por isso eu vim vos ataviar. Eu vim para vos preparar. Para vos entregar ao noivo. Aleluia. Vê se não se repete a história. E veio para os céus. E os céus não
o receberam. Veio para a sua igreja, para preparar a igreja. E a igreja não o recebeu. E a igreja o rejeitou. Não o compreendeu. A igreja está tirando pedras para aquele que veio os preparar, infelizmente. Então a história será a mesma. Lembre-se que Jesus falou: a vinha, os vinhateiros e o dono da vinha. Medite nisso. O dono da vinha, a vinha e os vinhateiros. Porquanto não deram frutos, foram totalmente massacrados. Foram destornados, mortos, destruídos. E a vinha foi entregue a outros trabalhadores. Aconteceu com Israel e vai acontecer também com a igreja corrupta. Hoje Jerusalém são as igrejas caídas. Hoje Jerusalém são as igrejas corruptas, que matam os profetas e apedrejam os que lhes são enviados. E eu vim a juntar os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintos, e eles não querem ser ajuntados. Então a história vai se repetir. Eis aí a vossa casa vai ficar deserta. Ainda bem que desta vez vocês vão me ver. Estarei com vocês. Então, na parábola, Jesus disse que ele destruiu, o dono da vinha destruiu as suas cidades, matou os malvados vinhateiros do inferno, rebeldes, e entregou a vinha a outros povos que poderiam lhe dar rendimentos. Outros trabalhadores estão a ser levantados. Esses são os pregadores do Evangelho, os ministros da corrupção, os chamados ministros do Evangelho, que em vez de pregarem o Evangelho, pregaram a ciência, a filosofia, pregaram as letras, pregaram mentiras, e o povo não foi salvo. E o povo continuou em trevas. Agora veio o juízo de Deus, o machado, para cortar todas essas árvores infrutíferas, para destruir todos esses lobinhos nos altares, para acabar com toda essa brincadeira, limpar a era, juntar os trigos, queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar, colocar o machado na raiz das árvores, cortar todas as árvores infrutíferas, derribar todos eles e jogá-los no fogo do inferno. E assim o povo vai ser liberto, o povo vai ver luz, e o povo que estava em trevas vai ver luz. A terra que no princípio ficou envelhecida vai enobrecer. Aleluia! Os cativos vão ser libertos. E assim, louvado seja o nome do Senhor. Um povo poderoso e grande se levantará na terra, marchando para esperar o dia das núpcias. Ouviste? Mas dentre os ministros da corrupção, todo aquele que compreender, todo aquele que o conhecer, todo aquele que o receber, ou então que crer, vai escapar. Porque a oração é a mesma. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Mas, depois que a oração foi feita, para que o Pai vos perdoasse, agora vocês precisam aproveitar essa oportunidade que Deus dá do último ano. Viu? Há 3 anos que eu venho ver essa árvore que não deu frutos. Então cortarei ela porque ocupa inutilmente o terreno. Mas alguém intercedeu. É esse que orou, que ainda continua a interceder. E disse, vamos dar mais um ano para dar oportunidade a ela. Vamos trabalhar nessa árvore. Se ele der frutos, então nós vamos mantê-la. Mas se ele não der fruto, desta vez não haverá intercessão. E o tempo da intercessão já vai terminando. Ou vocês correm e fujam, ou vocês vão perecer. Hoje mesmo ligaram-me numa província que não adianta falar o nome aqui, de um pastor que tem a igreja dele, segundo ele, disse que tem 300 pessoas. Então, esse pastor trabalhou para tentar resistir à igreja. Lhe falaram que isso se faz em Luanda, não é aqui não. E veio aqui, coitado sem o conhecimento da coisa, ele está a pensar que
eles deram facilidade a eles. E chegou que eles disseram, não, o número das pessoas que você tem nem pode falar do registro. Esquece isso. Então foi aconselhado a fazer alguma coisa. Os outros estão a trabalhar, sabe como? É sendo do partido, acabou. Você se afilia somente no partido, pega o cartão do membro e depois o partido vai te dar cobertura. Todos os outros estão assim. Eles deviam ter coragem para dizer só menos um. Mas eles englobam todos, né? Eles deviam ter coragem. Só tem um em Luanda. Agora veja. Segundo esse pastor, e ele sentiu-se muito mal. Não posso fazer isso. Estou a pregar aí, afinal eu sou do partido. Primeiro lhe perguntaram, qual é o teu partido? Ele disse, não tenho partido. Che! Então entra já no partido, no poder. E assim vais continuar a pregar à vontade. Senão, tem que fechar. Mandaram, ou você entra ou fecha. Se você tentar que, já sabe. Vão te mostrar o calopeteco. Cuidado. Calopeteco. E ele não aceitou essa posição. Não foi rebelde. Preferiu ficar mesmo assim. Não. Eu também não vou ser do partido. Segundo ele, depois sonhou. Ele apareceu alguém dizer, vai entregar a igreja no fulano. Ele já conheceu essa pessoa, mas não tinha uma afinidade. Então foi lhe procurar. Você está em que igreja? Não, estou assim. Eu sonhei alguém me dizer que é para te entregar a igreja. Você quem? Não, eu sou discípulo do homem. Esse homem quem? Ele nem me conhecia. Ah, não conheço o homem. Você está a dormir? Elias, como assim? Já veio. Eu era embora também da religião. Depois que eu achei esse homem, eu fugi. É incrível. Estou a ser preparado por ele. Não tem mais ninguém. Esquece isso tudo que você está a ver. Eu também estava enganado. Faz mesmo que te mandaram. Mas como então? Mas Elias como? E ele explicou. Me manda ainda as mensagens. Olha. Estás a ver quando você acha a primeira vez as minhas mensagens? Passa a noite acordado. Você já não dorme, mas tem paz. Ouve esse, é fechado. Ouve esse. E ele falou, meu Deus. Afinal ele estava perdido. Oh, mas... E teve 5 anos de teologia. Fez 5 anos. Significa que tinha um curso superior de teologia. Ele perguntou, mas então, nós afinal estamos perdidos. E o rapaz falou, sim, os todos são mundanos. Direto para o inferno. Ai, meu Deus. E voltou a ouvir uma voz a lhe falar. Faz o que eu te mandei. E o rapaz, o que eu tenho que fazer? E me ligaram hoje, eu disse, olha, entrega a igreja nesse rapaz, no servo, discípulo do homem. E você fica mesmo já lá como membro, mas um membro com um tratamento especial. Isto é para ser preparado. Depois de um tempinho, vais entrar também no grupo dos discípulos para eu te preparar, mas enquanto você está a ser preparado, a igreja fica com o rapaz que já está preparado. E vamos lá ver, quando você terminar a preparação, se vamos fazer o quê? Isso já não é para agora. E tem que ser humilde. E ele está disposto a isso. Ouviram? Essa é a glória da segunda casa. Eu vos falei que eu vi a bicha dos pastores era infindável. Pastores da religião que vinham para eu lhes libertar. Esse rapaz, eu falei, não vem agora não. Fica mesmo lá, depois, na festa das nações. Vem aqui. Para vir me conhecer. Daqui a mais 6 meses.
eu vi que a bicha era infindável. De pastores que vinham para vir entregarem suas igrejas, para serem salvos. Vai começar. E um recado para você também que está me ouvindo aí. Faça isso e o mais breve possível. Porque esse ano vai haver o julgamento incrível dos pastores e padres. Aqueles que estão nas trevas começarão a morrer. A não que você fuja e corra para vir se entregar à porta da cidade do refúgio. E assim você vai escapar. Mas se você for renitente aí com a sua pedreira, com a sua sinagoga, então você vai deixar essa sinagoga. Porque esse povo tem dono. O dono é aquele que morreu na cruz. E ele prometeu que poderia vir demandar as suas ovelhas. Pois ele já enviou o ensinador da justiça. Ouviram? Rapaz, nunca teria me conhecido. Não está a entender nada. Nessa hora deve estar fechado só a ouvir as mensagens. Está fechado só a ouvir o Evangelho. Ele assustou 5 anos de escola teológica. Ele disse, então afinal nós não conhecemos Deus. Sim, vocês não conhecem Deus. O rapaz lhe falou, vocês não conhecem, eu também estava assim. E eu estou à espera de vocês. E não pense que estou à espera de vocês porque eu estou a precisar de vocês para que venham me ajudar. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Por isso não tenho aliança com ninguém na terra. Eu sozinho consegui fazer o que eu estou fazendo. Por isso nessa caminhada tiveram pessoas que acharam que era alguma coisa. Que me afrontaram, acharam que sem eles eu não iria. Uns pelo seu empenho, outros pelo dinheiro que eles tinham. E eu lhes falei, sozinho, dos povos, ninguém esteve comigo. Eu, sozinho, desço no vale e subo. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Então você está vindo para a salvação da tua alma, para o teu bem. E não me venha aqui para vir ditar condições. E dizer porque não, e agora como é que fico? Eu vivo do altar. Quem não aborrecer a sua própria vida não pode ser servo de Jesus Cristo. Não é digno de Jesus. Pois você ama a tua vida. Quando vens aqui com condições, porque agora como é que fica? Não sei o que, poderiam me dar pelo menos o sustento. Então você não está preparado para ir para o céu. Você não está preparado. Você está a vir para buscar sustento, para buscar ocupação profissional, emprego. E assim estás perdido. Mas aquele que quer ir no céu está disposto a pagar qualquer preço. Aleluia. Aquele que quer ir no céu está disposto até a cortar a mão dele para entrar só com uma mão no céu, porque a outra mão está a lhe levar para o inferno. Está disposto a furar o seu olho para entrar com a mão, está disposto a cortar o seu... É incrível. Está disposto a aborrecer tudo e todos. Se você encontrar alguém que está a questionar, e como é que fica? E a minha vida? E eu não sou quem? Eu vivo do altar. Viveste do altar mentindo, sem ser enviado. Tem que dar glórias a Deus, porque o tempo que você mentiu já devia ter morrido. Dá glória a Deus que o Senhor te poupou, que você depois de mentir muita gente, já deveria estar no inferno. Então diz, eu não sou melhor que ninguém. Diga obrigado Jesus porque não morri. E os meus olhos viram a salvação, a redenção da igreja. Por isso que vocês não entenderam o que Elias veio fazer. Elias veio para restaurar a igreja. Elias, a sua missão fundamental é dentro da igreja. Porque é a preparação da noiva. A igreja existe. É essa corrupta aí. É essa para sofrer metamorfose. Aleluia. Glória ao Rei Jesus Cristo. Para despojar a blue, o azul. Esse povo que está preso aí na grande prostituta. Vocês queriam ouvir essas coisas, né? Esse povo que está preso aí na grande prostituta nas suas filhas. Esse é povo do Senhor. Deixarão de adorar as imagens para adorar o Rei da Glória. Rei dos Reis,
E Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, o Rei dos Reis, pois eu nasci, o Rei. Eu não falei ainda com a pessoa, mas já orientei para o líder. Isso que eu falei diretamente, não falei nem com o rapaz, nem com o tal pastor. Falei com o líder daquele território, que é para ele falar com eles. Já dei orientação. Rei do Rei e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei do Rei. Pois eu nasci, ó Rei dos Reis, meu prazer é te louvar, meu prazer está nos atos do Senhor. A Elsa disse que lá onde eu saí nunca se falou da bruxaria, não sei de que, de feitiço. Só estou a aprender aqui. Vamos falar de bruxo. Como é que um bruxo vai falar de bruxaria? Um pecador não prega contra o pecado. Um bruxo não combate contra a bruxaria. Um demônio não expulsa demônio. Satanás não expulsa Satanás. Por isso, você esperava o quê? O Evangelho é luz. E a luz revela tudo. Tudo que estava em oculto é manifesto pela luz da palavra de Deus. E depois vem o fogo. E o tempo do fogo já chegou. Terminou o tempo da luz, começou o tempo do fogo. Hoje mesmo, amanhã, aliás, completo 3 anos fechado dentro de casa. Há 3 anos que eu me escondi, me autoprisionei para buscar a face do Senhor. Usei da violência, um esforço incrível. Sujeitei, muita coisa aconteceu durante esses 3 anos. Morreram muitos feiticeiros, muitos bruxos. Morreu o Bento XVI, morreu Eduardo Santos, morreram ditadores, morreram falsos profetas. É incrível. Muitos falsos profetas morreram. Aconteceram muitas coisas. Catástrofes, violência na terra, guerras. É incrível. Terremotos, contestações, vulcões, tudo. Muita coisa aconteceu. E eu tenho ainda mais 4 anos no esconderijo do Altíssimo. E eu vou meter esse mundo com as patas no ar. Eu vou colocar, o mundo se tornou como um vulcão, um caldeirão que está no fogo. É isso que eu vou fazer com o mundo. O mundo está a tremer, como uma panela no fogo. A ebulição vai aumentar agora. Eu disse, terminou o tempo da quem? Da luz. Agora luz com fogo. Porque a luz prova, aliás, a luz revela e o fogo prova. Luz e fogo agora. Se a luz só revelava, agora a luz vai revelar e o fogo vai provar. Tudo que não pode suportar o fogo vai ser queimado. A madeira, a palha e o feno não vão poder resistir ao fogo. Nesse tempo, sim, Kadosh, foi cortada a serpente do Pacífico, que é o poder que domina os 3 mares. Nesse tempo, a serpente do Pacífico caiu. Domínio terra, mar, agora em direção a uma parcela do ar. Terra, mar, ar. Até alcançar, glória a Jesus Cristo, o domínio dos 3 céus. E assim, a terra toda vai saber que Deus visitou a terra, que Deus visitou a terra, que Deus está na terra, que a chuva vai cair em abundância e a terra vai se encher da chuva, a chuva de Deus, e toda a terra vai se inundar da sua glória, e ninguém vai conseguir ficar de pé. Quem poderia ficar de pé e em pé, diante de um Deus santo? Ó terra!
mudança de lugar significa o fim da primeira parte da live. Agora a segunda parte. Você que está doente. Todos estão doentes, põe a mão no lugar da enfermidade. Põe a mão no lugar da enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Todos estão doentes, sejam curados agora. Receba a cura agora. A enfermidade sai. No nome poderoso de Jesus Cristo. Sejam todos curados. E Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. E todos vocês, sua palavra foi enviada e sua palavra está a ser enviada agora. Sejam todos curados. Você está intercedendo por alguém que está doente? Essa pessoa já está curada também. Em nome de Jesus Cristo. Levanta-te, você que está na cama. Levanta-te, você que está na cadeira de roda. Você que tem câncer, estás curado, já não tem mais. Diabetes, HIV, sai. Depressão, perturbação mental. Receba paz. Receba a mente de Cristo. Seja livre. Seja liberto. Seja restaurado. E você que está com processo, projeto, documento, sei lá, levanta no ar. Oh, receba, eu toco. Pela fé, nesse projeto, nessa chave, nesse documento, nessa papelada. Em nome de Jesus Cristo. Vai, o Senhor te abençoe. Inimigos caiam por terra. Perturbadores caiam por terra. Sejam expulsos longe dela. E dele também. No nome poderoso de Jesus. Amém. Manda agora o teu testemunho. Faz teste agora. Sabe? A fé é loucura. E você precisa crer. Mas uma só palavra? Estou a falar os novos que não me conhecem. Alguém poderá ser curado? Sim. Por isso é o poder de Deus. Incomensurável poder. Inconfundível. Imedível. Inavaliável. Oh, com que termos poderia falar a respeito do poder de Deus? A palavra de Deus é poderosa. Ela opera com eficácia. Manda o teu testemunho. Faz teste agora. Se você tem hemorragia, vai no banheiro. Já cortou. Se você estava com prisão de ventre, vai no banheiro. Já não tem mais. Intestino preso. Glória a Deus. Mas logo no Zoom